Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. E hoje eu vim gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vim abrir aqui o meu coração, como eu falo, né, aqui sobre o meu canal, sobre a minha caminhada na fé e o quanto o Senhor fez na minha vida, o quanto Ele faz na minha vida, na minha família. Mas como eu falo aqui no canal, né, para que mulheres possam se posicionar em oração na sua casa, porque foi através da oração, sendo conduzida pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, que ali eu vi o agir de Deus na minha vida, Ele me conduzindo, porque para cada realidade, para cada situação, nós precisamos de armas certas para usar em determinada situação. Então, quando o Senhor ele nos dá as armas certas para podermos lutarmos, nós sairemos vencedora em Cristo Jesus, porque Ele é que nos faz vencer a cada situação da nossa vida. Tudo é para Ele, né? E durante muito tempo eu queria ser aquela esposa que queria resolver tudo pela força do meu braço, tudo pela força das minhas capacidades. E nós somos limitados, né? E por muito tempo eu fui uma pessoa frustrada, porque eu tentava fazer do meu jeito, achando que estava correto, e eu comecei a querer lutar primeiramente foi no meu casamento, mas eu queria lutar do meu jeito. Eu não buscava ainda o Senhor. E a partir do momento em que eu comecei a buscar ao Senhor e através da palavra dele, eu ser instruída para colocar na minha casa, tudo ao redor mudou. Tudo ao meu redor mudou. E é isso que hoje eu vim aqui abrir o meu coração para vocês sobre o que eu vivi, o que eu fui transformada, o que Deus me conduziu, né, a falar neste vídeo. E eu me lembro que naquela época eu discutia, tinha brigas comigo e meu esposo, não é diferente quem nunca brigou, né? E quando eu brigava com meu esposo, eu queria resolver no gelo. Eu vou dar um gelo, eu não vou falar, vai ficar ali, eu que tô com a razão, eu que tô com a razão, então eu vou ficar dessa forma. Então era um brigado com o outro, virado ali pro outro, como se diz, dando um gelo. Mas não é dessa forma que Deus quer que a gente haja, né? Deus quer que a gente tenha sabedoria nas palavras, que a gente tenha diálogo, que a gente converse aquilo que nos machuca, aquilo que deixa a gente chateada. Não dá gelo, porque a partir do momento em que nós trabalhamos dessa forma de querer dar gelo, de querer deixar o orgulho falar mais alto, nós abrimos um espaço também para que o inimigo ele venha agir na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu estou magoada com meu esposo e eu guardo mágoa, e ali o inimigo, ele, através daquela brecha, ele vai agindo, né, na minha vida, colocando setas, né, sobre os nossos pensamentos, para que a gente venha ficar revoltada, magoada, guardando rancor, guardando mágoa. E isso não agrada ao Senhor. E a partir do momento em que eu deixei o Senhor me conduzir, eu vi que eu estava errando, que aquilo ali não agradava ao Senhor. Então, era não falar no momento da raiva, porque quando nós falamos no momento da raiva, nós falamos palavra que machucamos o outro. Então, naquele momento eu esperava o meu momento de raiva, eu orava, pedia sabedoria ao Senhor para que Ele me desse as palavras corretas, para que eu pudesse ter um diálogo, para que eu pudesse ter um diálogo saudável com meu esposo. E eu aprendi, acima de tudo, a clamar o Espírito Santo. Todas as vezes que eu ia falar com meu esposo, eu clamava o Espírito Santo para que o Espírito Santo também estivesse com ele, para que quando eu falasse, ele entendesse aquilo que eu estava falando.
E de várias as formas eu tentei fazer do meu jeito. Teve épocas na minha vida em que eu falava, eu vou fazer dessa forma. Teve uma vez que, uma época em que eu resolvi esperar o meu esposo, a esperar o meu esposo num bar. Eu falei assim, hoje eu vou esperar o meu esposo num bar e, vou ver qual é a reação. Imaginando que eu fazendo do meu jeito, provocando reações nele, ia funcionar. Mas o Senhor veio falando ao meu coração que não era daquela forma que eu tinha que agir, querendo dar o troco, querendo revidar. E a partir do momento em que o Senhor foi trabalhando, né, no meu coração, eu fui passando também a dizer não para coisas, né, a lugares, a amizades que não me levavam para próximo do Senhor, que me afastavam dele, a lugares que fazia eu perder a presença do Senhor. E ali eu me lembro que a gente eu era uma pessoa que eu gostava muito de forró, e eu me lembro que eu fui em um forró com ele, e daquele forró, quando a gente foi, eu gostava muito ali de dançar e de estar, e o Senhor trouxe no meu coração, porque quando nós chegamos, nós tivemos ali um momento de desentendimento, e ali o Senhor falou no meu coração, porque é isso que o Senhor, ele vai fazendo a gente refletir sobre situações, daquilo que agrada e daquilo que não agrada a ele. E eu me lembro que naquele momento o Senhor falou assim, do que adianta você estar neste ambiente e quando chegar, a tua maior riqueza é a tua casa, é a tua família. E quando você chega dentro de casa, não existe paz. É um momento de alegria passageira. Mas aquele ambiente, ele não faz bem, não é um ambiente que é um ambiente familiar, não, é um ambiente que não faz bem para vocês. E aí vocês vão, e aí quando vocês chegam, e aí haja discussão, e ali o Senhor fala, tem coisas que não é mais para estar na sua vida, tem coisas que você tem que se impor. E ali, quando o meu esposo me chamava, no começo foi muito difícil, porque ele não compreendia. E ali eu fui falando com sabedoria, amor, eu não quero mais ir nesse lugar, eu não me sinto bem. E eu prefiro ficar em casa. E eu falava com todo amor, com todo carinho, porque a gente tem que saber usar, corrigir o outro, falar com o outro com amor e carinho, né? Porque a partir do momento que eu vou achando que eu sou a dona da verdade e eu quero falar mais alto, eu quero gritar, aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. E ali o Senhor foi me ensinando uma mansidão dentro de mim, nas palavras, né? No falar, no conversar, no saber as palavras. Eu falava aqui, o que adianta, né? A gente estarmos nesse ambiente, mas quando a gente chega em casa, nós passamos por momentos que é desagradável, e aí nós ficamos ali uma semana, 2 semanas brigada. Isso não agrada a Deus, isso não faz bem. Se o nosso casamento é importante, se a nossa família é importante, o que nós estamos buscando lá fora? Isso não está agregando na nossa vida. E ali aos poucos ele foi compreendendo. Então foi a partir dessa mudança em mim, primeiramente, o Senhor foi me fazendo ver coisas, fazendo ver situações que não eram mais para estar na minha vida, que era para me renunciar, porque através daquela mudança em mim, todo ao nosso redor, né, quando a gente muda, muda também, né? E uma das coisas que eu escuto do meu esposo hoje, que ele fala para as pessoas, não só para mim, mas quando ele às vezes está falando para outro casal, ele sempre fala, eu mudei porque eu vi a minha esposa mudando. E isso é uma verdade. Eu primeiro tive que ir morrendo para minha carne, para minha vontade. Não foi fácil. Eu adorava ir por forró, eu adorava dançar, eu adorava estar nos ambientes, mas para que o que era melhor para mim? Era a minha família. Era o meu casamento, é os meus filhos, é a minha casa. Então, o que adianta eu estar lá num ambiente daquele, quando eu chegasse em casa era brigas e mais brigas, confusões. Isso não agrada a Deus, isso não fazia bem nem para os meus filhos, nem para mim, porque é um ambiente em que
ele vem com brigas, com discussão, ele é um ambiente que é pesado, é um ambiente que não traz a paz, não traz ali a presença do Senhor. E durante esse processo, o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi me conduzindo, olha, isso não é mais para você, tem certas coisas que não faz mais parte. Então é como se diz, né, quando o Senhor ele vem, ele transforma a nossa vida, eis que tudo se faz novo, e é isso mesmo, a gente já não é mais a pessoa velha, mas uma nova pessoa em Cristo, né? E muitas vezes eu achava que eu não iria conseguir, realmente eu não ia conseguir transformar a minha casa pela minha força, usando do meu jeito para querer resolver as situações. E ontem, lendo essa passagem, Deus falava muito no meu coração, né? Porque muitas vezes a gente quer agir pela força do nosso braço e a gente se cansa. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E aí a gente acaba se frustrando, a gente acaba desistindo, a gente acha que não tem solução e que não tem jeito. Mas quando nós, é o Senhor, né, que ele fala na sua palavra, aqui ele fala assim, mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E eu vejo o cuidado de Deus, né? Quando eu me sentia limitada, quando eu sentia já sem esperança, sem de uma mudança, mas quando a partir do momento em que eu me deixei a ser conduzida pelo Senhor, a partir do momento em que eu me deixei ser conduzida pelo Senhor, pela sua palavra, e como eu falei em outro vídeo, né, foi silenciando as minhas vozes, as minhas vontades para ouvir a voz do Senhor. Vai haver renúncia. Não tem como não fazer a vontade do Senhor se a gente não renunciar a muitas coisas na nossa vida. Eu precisei renunciar muitas coisas na minha vida, lugares, ambiente, pessoas, mas que foi para o meu crescimento, que foi para o meu bem. Por muitas vezes eu achei que eu era esquecida, que eu estava sozinha, mas eu não estava. O Senhor estava me guiando, o Senhor estava me levando eu para um outro lugar, um lugar que Ele queria que eu estivesse, e foi me moldando, né, o meu jeito de falar, um jeito mais carinhoso, um jeito mais amoroso de aconselhar, de falar. Não é que a gente não tenha que falar, mas a gente tem que ter a sabedoria no nosso falar e nas decisões que estamos tomando, e refletir se aquilo aonde tem nos levado. Como eu falei, a gente ia a um ambiente que não agregava nada na nossa vida, ele só trazia confusões, só trazia desavenças, divisão, brigas. E a partir do momento em que a gente foi tirando muitas coisas que impedia e colocando o Senhor no centro da nossa casa, da nossa família, tudo ao nosso redor foi se moldando, e foi através do Senhor, né? Através da palavra do Senhor, deixando ser guiada, que eu vi essa transformação. Então, o que eu venho falar aqui no vídeo, como eu sempre falo, né, nos vídeos, que para você se posicionar em oração, porque muitas vezes o inimigo ele tenta dizer que tais situações não tem solução, que aquilo ali é o fim. E talvez você que tenha lutado com as suas forças, assim como eu lutei, de todas as formas, e querendo agir do meu jeito, na minha impulsividade, com orgulho, muitas vezes com vaidade, e ali foi onde o Senhor foi me moldando, foi me quebrando aos poucos, mas também foi me refazendo, foi me transformando em uma nova mulher, me dando sabedoria, mansidão, paciência. E isso através que o meu esposo viu uma pessoa mais mansa, mais serena, com mais sabedoria, mais pé no chão, ele foi se transformando também. E talvez você aqui tenha lutado, tenha tentado com as armas, só que com as armas erradas. É no gelo, ignorando, é num silêncio de gelo, mas esse silêncio não é um silêncio que agrada a Deus, é um silêncio que a gente ouve a voz do Senhor, que a gente se permite o Senhor falar conosco. Por muito tempo
eu queria vencer. E aí eu me frustrava, me angustiava, perdi as esperanças. Por quê? Porque eu não estava lutando com as armas certas. E as armas certas é você estar em oração, é você jejuar para ouvir, para morrer para nossa carne, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. É assim que nós vamos tendo a sabedoria e lutando com as armas necessárias, com a oração, com o jejum. E ali o Senhor vai nos moldando, porque o jejum, ele não é uma barganha que eu tenho ali fazer com o Senhor para o Senhor me dar as coisas, não, mas ele nos ajuda a morrer para a nossa carne, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E a partir do momento em que eu me deixei ser conduzida pela palavra, pela oração e pelo jejum, eu venci muitas batalhas. Eu não, o Senhor venceu batalhas, né? O Senhor venceu batalhas na minha vida. E hoje as coisas também, né, que o Senhor foi me moldando, porque uma casa briguenta, uma casa em que que tem divisão, em que tem brigas, o Senhor, ele não, como o Senhor vai habitar? Como que a gente vai escutar a voz do Senhor? E ali a gente silenciando, estando no jejum, estando na oração, a gente consegue silenciar as vozes muitas vezes da nossa carne, os desejos da nossa carne, as vontades da nossa carne, e a gente passa a ouvir a voz do Espírito Santo. E ali o Senhor foi me moldando na minha casa para ser um ambiente de paz, para ser um ambiente por muitas pessoas, né, que vinham, hoje são poucas pessoas que vêm na minha casa, porque também o Senhor me ensinou que a nossa casa é um lugar sagrado. Então a gente tem também que ter discernimento quem a gente conduz dentro da nossa casa, quem a gente traz dentro da nossa casa, quem a gente está deixando fazer parte do nosso íntimo, do seio da nossa família. E algumas pessoas em que vinham, elas falavam: gente, eu chego na sua casa e sinto um lugar de paz, sinto um ambiente tão cheio de paz. Mas nem sempre foi assim. Era um ambiente agitado, era uma agitação. Mas a partir do momento em que eu fui trazendo o Senhor para dentro da nossa casa, clamando o Senhor em oração, clamando o auxílio dele para que viesse me ajudar, porque sem a ajuda dele eu jamais teria vencido, porque por mim mesmo eu já não tinha mais esperança das situações ser resolvidas na minha vida, na minha família, na minha casa. E uma das coisas também que eu costumo falar, uma das coisas que eu falo, né, a gente não tem que viver falando palavrões dentro da nossa casa, falando palavrões sobre a nossa família, sobre nossos cônjuges, porque eu costumo dizer, como que nós podemos clamar, né, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa casa, se a nossa boca está saindo palavras que desagradam ao Senhor, palavras que estão glorificando o inimigo, não o nome do Senhor. Hoje, que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que esse vídeo tenha trazido clareza para você também, que tem buscado se tornar uma mulher de oração na sua casa, na sua família, e que este vídeo, ele hoje possa te encontrar, te fortalecer, te encorajar. Amém? Que Deus abençoe e fique com Deus.